Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com mais um capítulo, hoje o terceiro capítulo do nosso livro Deus e o Dinheiro, do pastor Irineu Grubert. 40 verdades bíblicas sobre finanças. E o título do capítulo 3 é O Suprimento Divino. Aí ele diz assim: decorar os versículos de prosperidade não faz ninguém próspero, e sim entender o desenho de Deus sobre prosperidade. A mesma coisa a gente diz para, digamos, você vê um pastor, alguém falando, porque o versículo tal fala sobre isso. E achei bem interessante o que ele coloca aqui sobre esse capítulo, que não basta você decorar os versículos, você tem que viver eles, né? Não basta ler a Bíblia, eu tenho que colocar em prática, né, o que o versículo fala. E às vezes não é muito fácil, né? Não é bem assim. Eu vou ler aqui o primeiro versículo do capítulo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Que maravilha seria se, ao acordar todas as manhãs, pudéssemos ter a certeza e a convicção de que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, quer sejam emocionais, financeiras ou de qualquer natureza. Imaginem acordar com um monte de dívidas e de repente saber que Deus irá prover tudo o que precisamos para pagar. É um sonho, né, gente? Se a gente acreditasse realmente nisso aqui, ia ter muita gente que ia ficar só esperando em Deus, né? Mas assim, é uma parte bem importante. A gente tem que ter fé, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se a gente ficar só esperando Deus agir, às vezes Deus está esperando a gente agir. E muitas vezes a gente está esperando em Deus, mas não está fazendo nada, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Opa, a gata querendo participar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: confie em Deus, mas tranque o seu carro. É a mesma coisa aqui. Confie que Deus vai suprir, mas sai para trabalhar, né? Senão Deus não tem um meio de te mandar dinheiro. Às vezes acontece, né, gente, de baterem na sua porta ali, mas é bem raro. Esse realmente é um milagre, né? Vamos lá para a próxima parte. Esse capítulo é um pouco mais longo, né? Mas eu tentei resumir. Esse texto fala sobre isso, que é sobre confiar, né, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E ele fala bastante sobre o que Paulo escreveu no texto. Ele estava na cidade de Tessalônica, evangelizando e implantando uma igreja. Então ele fala aqui sobre uma oferta, né, sobre o dar e o receber. E eu achei bem interessante. Eu tenho aprendido nesse processo, né? Eu não teria autoridade para falar de finanças se eu não tivesse passado, né? Passei agora há pouco tempo por um problema financeiro e já passei por muitos problemas financeiros. E já tive, né? Vivi milagres assim de dinheiro brotar na conta. Claro que veio de algum lugar, mas sem esperar, né? Mas assim, já vivi milagres, já vivi coisas assim sobrenaturais que só podia ser de Deus, né? Claro que uma pessoa que não acredita em Deus vai falar que foi de outra forma, mas eu acredito, né? 100% que foi Deus quem proveu. E ele fala um pouquinho aqui que a gente tem que aprender a... Aprender não, a entender, né? Aqui, ó. Precisamos entender que é muito melhor dar do que receber. Acho que vocês já ouviram essa frase, né? E é exatamente o que Paulo está ensinando ali naquele versículo que ele cita aqui em cima. Eu não vou ler todo ele para vocês, senão vai ficar muito longo. Quando invertemos a posição de receptores e nos tornamos doadores, tudo muda. Até porque quando você dá, vamos falar de universo, né? Você está jogando para o universo que você tem. E claro, né, gente, existe uma situação que você realmente, se você não tem, você está, né, zerado, você não tem de onde tirar, como é que você vai dar o que você não tem? Mas quando a gente tem um coração doador, Deus nos abençoa. E é isso que ele fala nesse capítulo. Paulo está dizendo que ele não está procurando ofertas. E aquela igreja que estava entendendo sobre isso, ela é que seria abençoada por participar da expansão do evangelho na vida de Paulo. A igreja estava fazendo uma oferta para Paulo
E essa igreja estava participando da expansão do ministério de Paulo, que era evangelizar. Então, vou dar um exemplo. Quando você abençoa uma pessoa de coração, digamos, você faz uma oferta na vida de um missionário, né, que já aconteceu com a gente, você não está só fazendo uma oferta de dinheiro na vida desse missionário, você está ajudando ele a levar a palavra de Deus para outras pessoas, para outros lugares. Então é isso que é interessante a gente entender sobre dar, não só receber. Ele fala um pouquinho aqui, ó. Precisamos buscar inverter essa posição em nossas vidas, de receptores para bons doadores. Sempre estivemos mais propícios a ganhar. E no nosso país a gente vê muito isso, né? Tem muitas pessoas em situação de extrema pobreza e acabam dependendo só de receber, né? Não vou entrar nesse assunto agora porque é um assunto que demanda muita polêmica, né? Ele fala aqui, ó, estamos agradecendo por uma oferta, pois ela suprirá uma grande necessidade. Quando você recebe algo, você vai agradecer por aquilo. Aquilo vai suprir uma necessidade, mas assim, a parte de você, quando você entende que aquilo não tem só um efeito material, mas tem um efeito espiritual. Como eu citei agora há pouco, você está ajudando a obra de Deus a expandir. Então Deus vai te abençoar de alguma forma. Se você ajuda uma pessoa que está numa situação complicada, né, que não tem comida, que não tem o que comer, você vai estar espiritualmente abrindo portas, e isso portas boas no caso, né? Não só ajudando a família, mas Deus se agrada de quem tem coração doador, de quem tem coração que pensa nas outras pessoas. E uma coisa que ele não cita nesse capítulo aqui, mas eu lembrei dessa frase também, que é assim, a pessoa busca, né, ter muito dinheiro, ter muita riqueza, para quê? Né? A resposta certa é para quê? Quando você tem um objetivo de ter muito dinheiro para, às vezes, ajudar uma entidade carente, ter um projeto social, é muito mais fácil de Deus abençoar esse teu desejo de ter riqueza do que se você quer só ser rico por ser. Eu quero ser rico porque eu quero ter liberdade, porque eu quero viajar. Quando eu penso só em mim, as coisas mudam. Agora, quando eu penso nos outros, em ajudar outras pessoas, a situação muda um pouquinho, né? E aqui a gente está falando especificamente de Deus, né, gente? A gente está falando de pessoas cristãs, né, que confiam e acreditam em Deus. Quando doamos, quebramos um ciclo de não estar sempre na dependência de receber e nos tornamos mais felizes em dar. Temos de ter no coração sempre a alegria de poder dar, muito mais do que temos alegria em receber. Devemos ir além de simplesmente decorrer a versículos e saber que mais bem-aventurado é dar do que receber. Precisamos encarar essa verdade. Depois ele fala aqui, em Lucas 6, aqui, o nosso evangelho não pode ser unicamente escutado, porque só ouvir o evangelho é tolice. Jesus fala isso em Lucas 6. O tolo é aquele que ouve e não pratica, logo constrói a sua vida sobre a areia. Quando vem tempestade, tudo acaba destruído. O sábio é aquele que ouve e pratica. Entende o desenho todo de Deus. Este constrói a sua vida sobre a rocha, e a rocha é a única figura de Jesus. Desta forma, mesmo quando as tempestades vêm, nada pode nos abalar. E as tempestades, gente, vêm para todos. Bons, maus, crentes, não crentes. A diferença é quem fica em pé. Nós somos vencedores, não porque temos tempestades, mas porque a nossa vida está construída sobre a rocha, que é Jesus. Ele fala também que a gente tem que estudar, né, gente? Quando a gente começou a ter problemas financeiros, a gente começou, claro que não no primeiro, né? A gente vai sofrendo um pouquinho para aprender. Mas a gente começou a estudar, principalmente a parte da Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre riquezas, o que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre doar, sobre receber, sobre ofertar, sobre dizimar, tudo isso. Quando colocamos em prática os princípios bíblicos,
as bênçãos se voltam para nós. Deus pode levar as pessoas a um nível de riqueza e prosperidade quando estas entendem que devem ter alegria em dar tanto quanto em receber. Nem todos serão pastores, apóstolos, missionários. Muitos viverão dentro de uma vocação que lhes trará muitos recursos. E com estes recursos, pelo contrário, é o propósito de Deus. Quando a gente pensa em abençoar pessoas, que no caso ele está falando de pastores, missionários, apóstolos, tem missionários que a gente conhece que vivem de fé e Deus sempre supre. Eles não trabalham, não tem um trabalho fixo com dinheiro, mas eles vivem de fé e Deus supre. Então o versículo que está no começo desse capítulo, ele é verdadeiro, mas para quem vive disso, para quem vive em estar 100% para o reino de Deus. Pastores, por exemplo, os pastores dependem de dízimos, né, na igreja. Esse é o salário deles. Claro que um percentual vai para a igreja, outro percentual vai para o salário do pastor. Então, tudo isso tem que colocar para análise, né? Você tem prosperidade, você tem doado, você tem ajudado o teu próximo, você tem olhado para a pessoa que está do teu lado, né, para ajudar. Eu quero finalizar esse capítulo aqui com um versículo que não está no capítulo, mas que eu separei aqui. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se você, como está no capítulo anterior, colocar o teu coração no dinheiro, você perde a eternidade, né? E sobre esse capítulo, não acumule riquezas na terra, tesouros na terra, né? Não coloque teu coração na terra. Só que no capítulo de Isaías 19:20, ele diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então, assim, gente, para a gente viver o melhor dessa terra, a gente precisa ter dinheiro, né? Ninguém vive sem dinheiro. Hoje em dia a gente precisa de dinheiro para sobreviver, para comprar as nossas coisas. Mas a questão é que ele foca muito nesse livro não colocar o teu coração no dinheiro, nas riquezas. E tenha um coração doador. Tenha um coração que se alegra em doar. Tem gente que é tão miserável, gente, que não consegue doar. Ela doa meio que por obrigação, assim, né? Você vê uma pessoa em estado complicado num semáforo. No semáforo é um pouco mais difícil porque às vezes as pessoas querem, pois são usuárias, né? Mas assim, pede discernimento para Deus, para você saber quando doar, quando ajudar, quando não ajudar. Quando a gente pede, Deus dá esse sinal pra gente. Então assim, tenha um coração doador, né? Seja feliz em ajudar outras pessoas, em doar para quem precisa e principalmente que o teu coração esteja em Deus e não nos tesouros da terra. Deus abençoe, gente. Até o próximo capítulo.